nós possamos ver uma adolescência, uma juventude mais sadia, porque hoje nós estamos vendo tantas coisas contrário, com tanta violência, tanta coisa contrária àquilo que nós queríamos ver. Dona Cidinha é bastante independente. Ela diz que às vezes quando sai, se depara com situações constrangedoras e até desagradáveis, devido à falta de respeito que o mundo dispensa às pessoas idosas, inclusive nas igrejas. Quando eu não tenho compromisso naquela que eu congrego, eu vou em outras igrejas e a gente vê, assim, muita diferença. Vê. Não vamos falar que não, porque nós vemos muitos jovens, às vezes se afastam um pouco daqueles idosos. Pergunto à Dona Cidinha se ela sabe por que acontece isso em algumas igrejas. A palavra do Senhor fala que há o joio e o trigo. Infelizmente, sempre tem uma consequência, né? A não ser que eles venham e se conscientizem, porque Deus, o nosso Deus, Ele é perdoador, Ele é transformador, né? Então, eu creio dessa forma. Infelizmente, os idosos não recebem o respeito que merecem da sociedade. E embora a Bíblia ensine a honrar as cãs e a face do ancião, será que ao menos as igrejas têm cumprido esse mandamento? É o que debate o Vejam Só. É isso aí. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião. Levítico 19:32. Cãs, como eu tenho dito, né, para quem ainda não sabe, é uma palavra antiga que se refere aos cabelos brancos, que dão honra, né, a quem viveu a vida. Você participa do programa pelo telefone ou pelo site. 3337-5886, não esqueça que estamos em São Paulo, então o 0 operadora 11 antes do telefone, né? Ou vejamsó.com.br, você entra no site, vota na enquete e você pode ganhar prêmios muito especiais que daqui a pouco eu apresento. Vamos lá. Pastora Maria Antônia Araújo, a senhora recebeu o desafio de Deus, o chamado de Deus, né, para coordenar o trabalho com os idosos da Igreja da Graça, sede aqui de São Paulo. A senhora sempre se notabilizou, desde que eu a conheci, vários anos atrás, por um trabalho muito corajoso, despojado. A senhora não tem medo de fazer as coisas sozinha, começou muitas obras sozinha, ficou um bom tempo praticamente só, a senhora e Deus e a graça, né? E aí as pessoas foram se achegando e apoiando o seu trabalho, etc. Então eu sei da sua tenacidade, né? Da vontade de fazer a obra de Deus e da sua fé. Agora, de uma maneira geral, por tudo que a senhora já observou, a senhora acha que pelo menos os crentes estão obedecendo esse mandamento da Bíblia ou ainda falta muito para a gente chegar lá? Olha, pastor, eu creio que falta um pouco. Como eu estava observando nessa reportagem, quando o idoso chega na igreja para ocupar, como nós temos em algumas igrejas, né, uma de 90 anos, de 70, né, ser obreiro da igreja, cuidar das campanhas, evangelizar nas ruas, os obreiros mais jovens ou até os membros da igreja, às vezes não dão muito crédito. Então, acho que precisa muito isso. Eu estava observando a doutora falando também que lá na São João, nós temos uma advogada, porque muitos idosos não conhecem os seus direitos. Então, eles não sabem ainda os direitos que eles têm na lei, nem os direitos até na lei de Deus. Eles se posicionam, às vezes, errado. Então, é necessário, às vezes, alguém dentro da igreja, ou dentro de uma família, ou dentro de um trabalho, se posicionar para ajudá-los, entendeu? É como se eles precisassem de alguém que segurasse na mão deles para levá-los para a posição deles mesmo, que é de direito, que é lei de Deus. Eu vejo mesmo que quando eu comecei no Ministério da Terceira Idade, até por eu não ter a terceira idade, até eles assim olhavam para mim, mas ela não é terceira idade. Mas depois foi difícil, até conto às vezes, né, que Deus me deu a palavra de Salmos 92:14, na velhice ainda darão frutos. Então eles olhavam, mas como essa moça, né, vai cuidar de mim, que tenho 80 anos, nós temos lá pessoas de 100, e aos poucos, com o amor de Deus... Tem gente de 100, não? Tem, nós temos lá. De 50. E são batalhadores, esforçados. Hoje mesmo eu estava até ouvindo alguns testemunhos de alguns lá, né, tem o João Onofre, que tem 72 anos, ele fala, pastora, eu faço aqui tudo aquilo que eu não pude fazer antes.
Então, para ele é muito importante colar um envelope, encher um frasco de azeite, recepcionar uma pessoa. Então, eu tenho visto, assim, eles alegres, diferentes, quer dizer, vivendo a palavra mesmo, o Salmo 92:14, na velhice ainda darão frutos. Mas é difícil mesmo, viu? As pessoas não olham para eles como a Bíblia diz que devemos olhar, sabe? Como pessoas para ser respeitada, pessoas com sabedoria para nos instruir. Então, as pessoas não olham assim para a terceira idade com os olhos assim, não, mas já está idoso mesmo, já cuidou dos filhos. E eles chegam nessa posição na igreja, pastor. Chegam lá falando, olha, pastor, eu não tenho o que fazer, né? E aí, lá na igreja, graças a Deus, eu sei que muitas igrejas também têm aberto essas portas. Eu tenho lá também um balcão de emprego para idoso. Então, eu tenho visto também o mercado abrindo portas para os idosos. É que eles, como a doutora estava dizendo, muitos não sabem desses direitos. Eles como se estivessem acomodados. Não buscam. Então, é necessário, às vezes, uma pessoa que se posicione para falar, olha, você tem esse direito, você pode, você ainda dá tempo de você trabalhar, buscar um trabalho. Quer dizer, agora é tempo de você cuidar de si, fazer um curso. Nós temos lá vários cursos no Ministério, lá nas quintas-feiras. Inclusive informática? Sim, nós temos informática, canto, dança, dança. Nós temos dança no Ministério da Terceira Idade. É adoração, na verdade, né, pastor? E nós temos lá muitos cursos, nós temos culinária, nós temos evangelismo, nós fazemos um trabalho, tem um tema lá, chama-se Terceira Idade, cuidando da terceira idade. Então, por isso que eu falei que são mais de 80 pessoas todos os dias, porque não ficamos só dentro da igreja. Então, eles são atuantes mesmo, eles visitam orfanatos, eles visitam favelas, visitam as praças, e tem um trabalho de evangelismo muito bom. Eles se colocam para fazer isso com muito zelo, porque também já criou todo mundo, né? Já criou os netos, alguns são viúvos, né? Se sentiam muito sozinhos. Eu vejo que nas igrejas eles têm encontrado, e lá, como eu disse, nós temos a ajuda de uma médica, de uma advogada, que leva, mostrando ele, olha, você tem esse direito, viu, de aposentadoria, você tem esse direito os direitos deles, que temos palestras lá. Muitos não, mas você tem direito disso, pastora? Tem. Se posicione aí que portas têm sido abertas, mas ainda é necessário muita gente ainda se colocar ainda, porque há poucas pessoas em alguns lugares assim, né? Muito obrigado, pastor Maria Antônia. E você que é de fora de São Paulo ou de outra denominação, anota depois o contato da pastora Maria Antônia e pega ideias para você implantar um trabalho como esse na sua igreja, né? Porque, afinal de contas, doutora Janaína, o idoso não tem que sentar lá e ficar só ouvindo e, no máximo, dando dízimo, né? Não. Aliás, alguns deles não conseguem nem dizimar, né, pastor? Porque não tem nenhuma renda. Então, se ele não tem uma renda, ele não consegue dizimar. Isso também, para a fé, é muito desolador, né, para o idoso. Agora, a pergunta com relação às igrejas e ao que a gente vê hoje no mundo, eu não vejo muita diferença, pastor. Eu não sei se estou sendo muito crítica ou tendo um pensamento somente de advogada, mas eu não vejo muita diferença no respeito que nós temos com os idosos na rua e o respeito que nós temos aos idosos dentro da igreja só por estar dentro da igreja. Eu acho que os problemas continuam sendo os mesmos, as dificuldades, a falta de informação que a gente precisa esclarecer, as palestras que a pastora falou, eu acho que isso é importantíssimo, uma dedicação exclusiva para essa parte da população que hoje é grande. Hoje a população da terceira idade é muito grande e tende a aumentar com a longevidade, né? Com as pessoas tendo acesso também à informação, à saúde, a mais educação, a uma formação melhor. Agora, na igreja, o que eu observo na igreja em que eu frequento, existem muitos idosos ainda atuantes, mas a maior parte deles somente congregam, né? E a gente gostaria de ouvir essas pessoas, gostaríamos de vê-los fazendo uma palestra, falando com os jovens, indo passar a lição da escola sabatina lá para as crianças, quem sabe um dia, é um convite, né, pastor? Isso pode acontecer. Eu acho que isso vai elevar bastante a autoestima deles e vai fazer com que nós olhemos de uma forma diferente para essas pessoas. Muito bem. A enquete de hoje é a seguinte: na sua igreja, você vai falar da sua igreja, mas não vou mentir, tá? De vez em quando eu faço umas enquetes aqui que eu fico, depois eu tenho que orar pedindo perdão a Deus, porque eu falei, esse pessoal está mentindo, né?
Na sua igreja, os idosos recebem a honra devida a eles? Não é honra assim de ceder um lugar para eles. Isso não é honra. Isso é educação. Né? Honra no sentido de eles são ouvidos. Quando a igreja ou algum grupo da igreja atravessa algum problema, chama o idoso e fala, escuta, como é que o senhor ou a senhora nos orienta para a gente sair dessa situação? Ouvir a experiência deles para aproveitar no dia a dia. Isso acontece na sua igreja. Eu estava dando uma aula um dia desses, falando da epístola de Paulo a Tito, quando Paulo fala que são as idosas que têm que instruir as jovens esposas a amar o marido e a serem boas donas de casa, uma aluna falou assim, que é isso? De jeito nenhum. Ela não tem nada para me ensinar, não. Falei, então vai brigar com Paulo e com o Espírito Santo, que produziram o texto de Tito. Né? Quantas igrejas chamam idosas para instruírem as jovens? Ou idosos para instruir os jovens? Vamos lá. Então, na sua igreja, os idosos recebem a honra devida a eles? Duas respostas só. Sim, pois além de tudo a sabedoria deles nos é muito útil, ou não. Porque muitos irmãos acham que a sabedoria dos idosos não é relevante hoje. Como eles não sabem usar tablet, smartphone, computador, celular, alguns nem videocassete, então eles não saem para nada. Né? Afinal de contas, hoje a gente só sabe se divertir, e eles não sabem se divertir, a diversão deles está mais do que ultrapassada. Bem, vote na enquete e você pode ganhar prêmios. O prêmio que eu vou sortear hoje é a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que